Brasil, mais ou menos nesse período, final da década de 70, houve o início do movimento das pessoas com deficiência. E a partir de 79, começou a aparecer os movimentos de deficientes. Até 1979 éramos invisíveis à sociedade, a gente nem era percebido, né? Era como se não existíssemos, né? As pessoas até então ainda viviam mais institucionalizadas ou então muito reservadas ao âmbito familiar, né? Eu era merecedor de caridade, mas não de cidadania. Não era da caridade pública que se deve viver, mas sim de cidadania, de conquista de direito. Olá, hoje eu vou falar sobre a PEC 3416. Antes de tudo é importante você entender o porquê desse vídeo. Vamos à abertura. Primeiro eu queria falar sobre o que é PEC. É uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, a Constituição permite hoje que se coloquem artigos a mais nela. E foi proposto pelo senador, o ex-jogador da seleção, por isso que eu estou com a camisa verde e amarela, também para representar todo o repúdio que eu tenho a essa situação, né? A proposta de emenda constitucional, a PEC 3416. 34 representa o número em que ela foi lançada e 16 é o ano. Estamos hoje em 14 de fevereiro de 2018. Não dá para entender porque essa proposta ainda não foi votada nem encaminhada para o andamento correto dela. Mas é importante frisar que primeiro a gente tem que dar uma passada rápida pela história do Romário. O Romário teve uma filha com síndrome de Down e criou uma sensibilidade para com as pessoas com deficiência e resolveu, teve esse estalo realmente perfeito e fundamental para a questão da pessoa com deficiência. Essa PEC, que é a proposta, ela trata da questão de gerar cotas para os cargos eletivos, ou seja, para vereador, deputado, estadual, federal, senador, os cargos que são do legislativo. Ela trata de gerar oportunidade e correção, justiça para uma classe tão sofrida que já faz tempo que vem sofrendo, né? A classe das pessoas com deficiência no Brasil. Ela propõe a seguinte forma: no início, após sua aprovação, ela tem 2,5% das vagas reservadas para pessoas com deficiência, ou seja, nas eleições, as pessoas com deficiência no Brasil não precisarão concorrer com pessoas normais, ditas normais, que na verdade ninguém é tão normal assim. Porém, gera a oportunidade de termos mais representação no poder, seja como vereador, como eu já citei, como vereador, como deputado, como senador e esses cargos, né? No segundo momento, ela gera 5%, no terceiro momento 7,5% e no próximo momento 10%, ou seja, garantindo sempre o direito de termos em cada cidade do Brasil, em cada estado do Brasil, nossos representantes, as pessoas com deficiência ocupando esses cargos, propondo leis para ser aprovadas. Um fato interessante que eu não posso deixar de citar
é o quanto essa classe das pessoas com deficiência, infelizmente, sofrem bastante preconceito. Eu tenho que dar uma passada pelos fatores históricos que, no mínimo, são interessantes. Primeiro, as pessoas com deficiência eram tratadas como inúteis, pois a sociedade era baseada em guerreiros. Como a pessoa com deficiência não tinha condições, capacidade física de ocupar um cargo de guerreiro, de ir para a guerra, nascia e era colocado à míngua para morrer de fome, aguardar a morte chegar por fome. No segundo período, isso na questão histórica da pessoa com deficiência. No segundo momento, foi tratado como uma pessoa que tinha uma possessão demoníaca. Ela está com algum espírito ruim e tem que sofrer, tem que passar por esse sofrimento, até tirar o espírito. No terceiro momento, ela já era tratada diferenciada, já não era mais uma possessão, mas uma divindade. Mudou da água para o vinho. A pessoa com deficiência passou a ser tratada praticamente como uma pessoa muito especial, ainda em se tratando de preconceito. Como era essa pessoa especial? Ela tem o dom de Deus de carregar a maldade do mundo sobre as costas dela, Ou seja, por isso que ela nasceu sofrendo. Uma parte da população de uma certa cidade está errando muito, então tem que ter um deficiente ali para estar carregando o peso dos pecados daquela sociedade. E tudo isso foi uma visão muito errada. Hoje a gente fala da questão do preconceito, da segregação, de realmente isolar. Mas será que isso é tão antigo assim? Será que isso é do período que eu estava falando, histórico? Não, isso é atual. Hoje, no Brasil, estamos perdendo cada dia mais os direitos. O benefício de prestação continuada é o chamado BPC, que é garantido pela Lei Orgânica de Assistência Social, o LOAS, ele garante um salário mínimo para a pessoa com deficiência. Porém, com a reforma da Previdência, ele tem a pretensão de ser desvinculado à questão do salário mínimo. Com o passar do tempo, o salário mínimo vai subindo e o BPC não sobe. Ele permanece o valor que está até quando o governo entender que há essa necessidade de aumentar, ou seja, depender da boa vontade. Em outras palavras, com o tempo, a pessoa com deficiência no Brasil passará a receber migalhas, esmolas. Também tem a questão da lei de cotas. Todos que trabalham, que são da população economicamente ativa, que estuda, quem lembra de geografia, lembra desse termo da PEA, que é a população economicamente ativa, todos que trabalham, que são portadores de deficiência, pessoas com deficiência, infelizmente, são prejudicados pela lei de cotas, porque muitas empresas contratam pela lei de cotas para não ser multado, porém não dá oportunidade em igualdade para a pessoa com deficiência. Se a pessoa é contratada como assistente, assistente administrativo, mas tem um ensino superior de formação acadêmica, até mais do que isso, mais do que um bacharelado, tem um mestrado, um doutorado, ela continua sendo assistente, não sendo absorvida para o cargo que ela tem capacidade. Ou seja, é como se a pessoa com deficiência não tivesse condições de contribuir para o bom andamento das empresas e suas propostas de mercado. Também tem a questão da mudança na lei de cotas. Ela sofreu 2 alterações, infelizmente, fazendo com que fôssemos diretamente prejudicados. A primeira é que a empresa que contrata jovem aprendiz não está obrigada a contratar a pessoa com deficiência. E isso é realmente uma situação deplorável, porque tanto o jovem aprendiz necessita da primeira oportunidade, como tem muitas pessoas com deficiência dentro do Brasil que necessitam sustentar suas famílias. Então você chega numa empresa que tem jovem aprendiz, você é pessoa com deficiência, não tem a vaga porque tem jovem aprendiz. Isso eu vejo de uma forma até desumana. E a outra, que foi proposta recentemente, mudada na lei, que diz que as empresas que têm de 50 a 99 funcionários não está obrigada a contratar pessoa com deficiência.
você vê aí que a gente vem perdendo direitos com o passar do tempo. Temos pouquíssimos representantes dentro da nossa questão do legislativo de propor leis. Então, assim, é importante essa PEC 3416. Por isso eu peço o apoio de todos, peço a atenção de todos, que compartilhem o máximo que puder esse vídeo, tá? Que curtam, compartilhem, coloquem nas suas redes sociais, nos Facebooks, nos Instagrams, no LinkedIn, onde você estiver, no WhatsApp. Ajude nossa causa, porque as pessoas com deficiências, primeiramente, você que é uma pessoa dita normal, pode se tornar uma pessoa com deficiência. Nada impede. E também, as pessoas com deficiência, infelizmente, sofrem falta de acessibilidade, inclusão social, com a questão de visão de preconceito. Aí abaixo do vídeo, eu coloquei o link dos fatores históricos, do que vem acontecendo de absurdos com essa classe que sofre tanto, né? Quando tenta subir num ônibus que não tem aquele elevador nas escadas, nos degraus, e infelizmente a pessoa passa horas esperando ou fica preso dentro do ônibus sendo maltratado por alguns, eu digo alguns, não generalizo todos, mas alguns motoristas e cobradores no Brasil inteiro que não querem dar um auxílio, ajudar ou pedir uma ajuda, e a pessoa acaba prejudicada. Também tem outras formas aí, calçamento. A gente sabe que tem diversos problemas, mas infelizmente o poder público não tem representação suficiente para a nossa classe. A classe de pessoas com deficiências, para vocês terem noção, hoje representa 46 milhões de pessoas no Brasil. Isso é o suficiente até para fazer a diferença numa eleição presidencial. Portanto, é importante que a gente lute e vote na consulta popular a favor da PEC 3416 para poder mudar essa realidade. Mesmo você que não é pessoa com deficiência, ajude nessa causa, porque você não sabe do amanhã. Hoje o Brasil se encontra acometido por diversas crianças que sofreram com a questão da gestação durante a gravidez, sofreram com a inserção da Zika, que causou microcefalia. E a microcefalia é uma doença séria, e ela gera pessoas com deficiências. Esse número dos 46 milhões, ele vai crescer, e essas famílias necessitam de apoio, necessitam de conquistas de direitos. E eu acho, no meu ponto de vista, que pessoa com deficiência entende o seu problema, entende a sua necessidade, porque afinal de contas, como vovó já dizia, só sabe onde o sapato aperta quem o calça. Portanto, gente, dê uma olhadinha, vote sim na consulta popular da questão da PEC 3416, se informe. Aí abaixo está o link do WhatsApp, do grupo do WhatsApp. Por favor, se quiserem entrar, entrem, acompanhem, votem, compartilhem ao máximo. Aí também está o link da consulta popular. Aí está o link de vários vídeos para vocês conhecerem as nossas realidades, os fatores históricos de quanto a pessoa com deficiência vem sofrendo no Brasil e no mundo. Por favor, deem atenção, não fechem os olhos. Esse é um pedido que um brasileiro faz. Um brasileiro em nome de 46 milhões de pessoas com deficiência. Obrigado e boa sorte. Vereadores, juízes, procuradores, promotores, delegados, inspetores, diretores, o recado para as senhoras e os senhores.
pago por tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto, eu pago no meu tributo, pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa, pago pra não entrar no SPC e no Serasa, pago estacionamento, taxa de licenciamento, taxa de funcionamento, liberação e alvará, passagem, bagagem, pesagem, postagem, imposto sobre importação, exportação, IPTU, IPVA, o IR, o FGTS, o INSS, o IOF, o IPI, o piso, o COFINS, o PASEP, a construção do estádio, o operário e o cimento, eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento, a comida do presídio, o colchão incendiado, eu pago o subsídio absurdo dos deputados, as molas dos professores, a escola sucateada, o pão de cada merenda, eu pago o chão da estrada, a compra de cada pote, eu pago a urna eletrônica, e cada árvore morta na nossa selva amazônica, eu pago a conta do SUS e cada medicamento, a marca que leva os mortos na falta de atendimento, paguei ontem, pago hoje e amanhã vou pagar, me respeita, eu sou o dono desse lugar, chega!